partir do momento em que Lívia falou, você vai fazer uma pequena apresentação, eu fiquei aqui pensando todo o tempo como vou me apresentar. Isso por quê? Porque eu tenho um currículo bastante esquizofrênico, que nem vale a pena estar aqui a falar de tudo o que eu faço, porque o tempo já é pouco, vocês estão aqui apesar do cansaço, de aproximar da hora do almoço. Mas há uma pequena mentira aí no programa, porque está escrito Universidade de Bolonha. Uma pequena mentira esconde também uma pequena verdade. Né? Eu já não tenho nada a ver com a Universidade de Bolonha, realmente. Eu acabei meu doutoramento faz tempo. Seria melhor escrever, quem sabe, pesquisador independente ou esquizofrênico impenitente, não sei, mas pronto. Também perdi, peço desculpa, mas eu perdi minha confiança no português, então vou ler, coisa que eu normalmente nunca fiz. Eu não gosto de ler, gosto de falar e levantar problema para resolvê-los, ou para deixar vocês sem resolver, mas falando, mas já não confio no meu português, então vou ler. Tá bom. Bom, a nossa comunicação é uma comunicação conjunta, porque nós fizemos doutorado juntos, então usamos isso como João Paulo Borges, né, para fazer um texto 4 mãos, né. Eu sou professora de literatura brasileira, mas sou apaixonada por literatura africana, por questões raciais. Fiz um pós-doc em comunidades quilombolas até o início deste ano. E é uma paixão. África, representações de África e questões relativas à África é a minha grande paixão. Enfim, Alfredo a gente vai fazer a nossa comunicação, é um único texto, então ele vai começar a falar de cartografia e eu vou continuar. Esse trabalho aborda, dentro do projeto literário de João Paulo Borges Coelho, a reconstrução de um mapa cultural pormenorizado de Moçambique e a representação dos conflitos socioculturais derivados do processo de formação da unidade nacional desse país africano. Realmente, além da premissa do prelúdio, essa é uma abordagem bastante ingênua, já não podemos dizer original, porque original, aqui temos uma densidade da crítica esta manhã, mas bastante ingênua, quem sabe que vai levantar novas questões. Quando pensamos em mapa, em cartografia, é quase imprescindível falar dos mecanismos cognitivos da cultura ocidental e de seus pressupostos epistemológicos. João Paulo redesenha um mapa a partir de outro mapa, assim como fez Cristóvão Colombo na sua primeira viagem à África, utilizando o mapa do Toscanelli. Mas a diferença é que Colombo, no fundo, acreditava e queria dar valor ao trabalho do Toscanelli, enquanto João Paulo, muito pelo contrário, serve-se do mapa político para descortinar todas as incongruências escondidas atrás das coordenadas meramente geográficas. De um ponto de vista hermenêutico, não é o objetivo desse trabalho estabelecer qual é a verdade, pois a verdade, se houver uma, apenas é possível encontrá-la no meio dos dois mapas, no princípio da viagem e no fim dela. Afinal, é a mesma verdade que vira um mapa. Fazer um mapa quer dizer reduzir a vida a um conceito de matemática elementar. Isto é, conferir a cada conjunto de elementos um segundo conjunto como contraparte. Nada mais que o mesmo conceito que permitiu aos estudos da engenharia genética estudar o genoma humano. Em suma, o conceito de mapa pode-se resumir a uma dupla coincidência, ou seja, a correspondência entre dois pontos. Um que designa a cada coisa um lugar preciso, uma definida e única colocação, em outras palavras. Um segundo que confere a cada palavra, a cada nome, o mesmo significado em qualquer lugar do mundo. Todavia, há uma diferença fundamental entre mapa e vida, ou seja, que a vida, todas as coisas, para não falar dos homens, das mulheres, mudam continuamente. Isso acontece, por exemplo, com a linguagem. Em qualquer linguagem, os mesmos termos mudam de significado, dependendo do contexto. Assim como podem variar as próprias funções da linguagem dentro do mesmo contexto. No mapa acontece exatamente o contrário, enquanto a correspondência entre nomes e coisas é incontornável.
Por exemplo, se imaginamos um mapa que indica em um ponto aqui está Lisboa, ou talvez também Porto, não teria nenhuma utilidade. O mapa assim não serve para nada. O mapa tem que ter um nome preciso. Mas na vida, que está escondida atrás do mapa, um lugar não deixa de existir se não tiver nome. Um mapa faz com que cada objeto tenha a mesma designação em qualquer parte do globo. De fato, na imagem cartográfica, as coordenadas têm uma relação bionívoca com o objeto designado. Cada nome é um nome próprio. Algo monstruoso, que choca como um modo de pensar da nossa cultura ocidental, de ser sempre consciente que construir um mapa quer dizer matar a vida. Matar a vida, cristalizar, sim. Experimentou isso na sua pele Anaximandro no século VII a.C., nomeadamente o primeiro que desenhou um mapa da Terra numa tábua de argila. Foi acusado de impiedade, assim que leemos nos livros, de arrogância, por ter desenhado a Terra como apenas os deuses podiam vê-las. Isso também é o que lemos nos livros. Mas não é bem esse o ponto, talvez. Talvez a verdade é que, para os gregos, a natureza, a physis, era um processo e não uma coisa, algo em transformação constante. Fazer um desenho do mundo quer dizer cristalizar a vida, mortificá-la, no sentido mais literal da palavra, matá-la, fazer o cadáver de si mesmo, fazer da terra o cadáver de si mesma. A narrativa de Borges Coelho, pelo contrário, devolve a vida contida dentro dos nomes e das fronteiras. O escritor e o historiador se juntam para desenhar um mapa etnográfico elaborado a partir de fragmentos de vidas individuais que funcionam como janela sobre a história. Para tanto, escolhemos analisar dois contos do autor em questão. Pan Encantado e Casas de Ferro. Tais textos, respectivamente, evidenciam, além das questões universais, fraturas existentes dentro da construção do espaço moçambicano, as dificuldades de integração das comunidades árabes como se entre si e seus conflitos de classe, os problemas de delegação da autoridade frente às estruturas sociais e econômicas frágeis e, enfim, as heranças estruturantes do processo colonial português que ainda permanecem no pós-independência. Settentrial é um texto de relevância temática que é particularmente semelhante ao da análise discutida neste trabalho. Reúne as 5 primeiras narrativas de um único ciclo chamado Indícios, dividido em 2 volumes, o segundo intitulado Medial. No prefácio, o autor logo propõe uma espécie de guia que indica fisicamente todo o espaço da sua narrativa, Ilha de Moçambique, Beira, Santa Carolina, Quilimane e Ipo. No entanto, o espaço geográfico parece ser a única referência certa que o autor está disposto a dar ao leitor. Sempre orientado no deslocamento na construção espacial da narrativa, mas inteligentemente driblado, esquivado, sempre que se aproxima a uma verdade consagrada. Como se o autor utilizasse uma estratégia pedagógica que chama a atenção para a memória coletiva do Moçambique e, consequentemente, a um realinhamento de suas coordenadas históricas e geográficas. Na narração, os diálogos, as reflexões, em vez de resolver, amplia mais a certeza e a porosidade das fronteiras entre o bem e o mal, contribuindo à ambiguidade e à dificuldade de julgamento perante a realidade descrita e narrada, a qual se recusa permanentemente a ser captada de forma imediata, intuindo-se preferencialmente como espaço de questionamento e de incerteza. As histórias são todas caracterizadas por uma escolha meticulosa de palavras mais sugestivas que descritivas e com uma propensão ao ritmo que aproxima a estrutura das histórias à poesia. Vou deixar a palavra a Marcela, que vai ter um sotaque melhor do meu, então vai ser mais agradável. Obrigado. Bom, em Índico Indício, o historiador e o escritor compartilham aspectos filológicos que suportam a narrativa, mantendo, porém, os 2 universos claramente separados. O historiador prepara o roteiro usando fragmentos da história e dos territórios adequadamente transformados em lugares de memória, e o escritor descreve as características dos personagens, isentando-os de qualquer relevância para a verdade e o tempo histórico. A citação: quando o historiador e o escritor se encontram dentro da mesma escrita, a verdade e a realidade podem se confundir, como afirma Roberto Vecchio.
Os limites espaciais são muitas vezes confundidos com o tempo, uma manipulação das categorias de espaço e tempo, geralmente usada na fotografia e nas artes em geral. Cada palavra nos textos transmite a sensação de ser a mais apropriada para o contexto que a produz, revelando as intenções de um projeto concebido deliberadamente antes de ser transposto para a escrita, ou seja, construir um mapa cultural do país Moçambique. Como dizíamos antes, a atenção do escritor aos detalhes chega a ser obsessiva, por exemplo, tanto os nomes dos barcos que mudam de região para região, como para aqueles nomes de objetos de uso cotidiano. Tais escolhas estilísticas se dão através de expressões idiomáticas, descrições de rituais comunitários, de hábitos, de referências culturais específicas, etc. Quanto à territorialização literária, esta se desenrola ao longo da costa, em oposição à topografia colonial dos rios que serviam ao colonizador para penetrar estrategicamente no interior do país. A diversidade das personagens representadas nas histórias é apenas aparente, porque na realidade todos compartilham de uma constante ambivalência ética e moral. O historiador, como afirma o professor Roberto Beck, continua a ser um coadjuvante e a não invadir, mesmo quando ele poderia plena e legitimamente fazê-lo com o campo da literatura. Essa quase urgência em se divulgar as histórias moçambicanas corre o risco de ficar confinada ao limbo do não dito, mas apenas no saber olhar para contar as infinitas possibilidades existentes nas diferenças que dividem o país, porque, como dizia Guimarães Rosa, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. A primeira história de Setentrião, o Pano Encantado, se passa na ilha de Moçambique, um lugar que revela imediatamente o espaço de colisão entre a memória e o silêncio da história. Quase toda a história se passa em uma alfaiataria, cujo nome se refere a um negócio, aqui eu cito Coelho, com o nome de futuro já ultrapassado, ou seja, a alfaiataria 2000. O proprietário, o Sr. Rashid, é muçulmano, assim como Jamal, o alfaiate que trabalha para ele. Os dois pertencem a diferentes fraternidades, cuja rivalidade foi liquidada em fraturas antigas que envolvem toda a comunidade muçulmana em Moçambique. Aqui abre citação. Jamal está cheio de ressentimento contra o patrão e tudo o que ele representa. A irmandade que pertence a Rashid é corrompida por costumes africanos, uma contaminação cultural que chega a introduzir cantos e danças em funções religiosas. Aqui vai acontecer em Moçambique a mesma coisa que acontece no Brasil, né? O sincretismo. Né? Seus seguidores, de acordo com Jamal, se dedicam apenas ao comércio, apresentando um comportamento parasitário e explorador. A alfaiataria não cria a partir do nada, apenas transforma, como se Coelho. Ao conciliar, demonstrando que o que se passa não é apenas uma questão de disputa interreligiosa. A luta de classes, a inveja e o ódio confluem porque nas ilhas são misteriosíssimas relações que se estabelecem entre as coisas e o tempo. Fecha citação. Tudo parece andar inexoravelmente em direção ao epílogo trágico, uma lentidão exasperante e necessária para a economia da história, porque assim são os habitantes da ilha de Moçambique. Jamal, por sua vez, é membro de uma confraria tradicionalista. Em um certo ponto da história, seu radicalismo religioso faz com que ele projete uma fuga impossível na criatividade, e em seguida, para sublimar em bordado seu sonho de fazer a viagem sagrada em direção a Meca. Jamal borda em imagens secretas um Islã ramificado em irmandades irreconciliáveis e incomunicáveis, derramando no tecido uma mistura de sentimentos de amor e raiva, fé e desejo de vingança. A peregrinação começa a partir do bairro de Macaripe, o espaço habitado pelo alfaiate. Na representação da viagem de purificação, o oceano substitui o deserto, como se fosse para demonstrar que é o Índico que se inscreve na memória coletiva do povo moçambicano. Abro citação, tudo que essa costa deixa que se escape pelas suas líquidas veias, terras e ramagens, memórias e afogados, enredos e procuras, que ali se abrem para fertilizar. Citação. Passo a passo tomam forma as imagens de Zanzibar, do Quênia, da Somália, do Iêmen, da Arábia Saudita e Meca, para depois retornar para Macaripe. Era necessário ir e voltar para que tudo ganhasse sentido, como disse Coelho. O Pano Encantado expõe um problema não resolvido e muito rapidamente arquivado pelo processo de reconstrução, aparentemente arquivado, pelo processo de reconstrução pós-independência, as comunidades muçulmanas que estão longe de ser um bloco homogêneo.
Os efeitos políticos dessa heterogeneidade complexa, constituídas de hierarquias intrarreligiosas e comunitárias, se refletem na sociedade moçambicana, complicando ainda mais um processo de unificação nacional fatalmente condenado a uma regeneração perpétua. A história toda é rica em violência, nunca realmente explicitada. A loucura de Jamal é latente, as pistas induzem as coordenadas da natureza do conflito em questão, mas nunca fica claro quem é a vítima e quem é o agressor. Por um lado, o jovem alfaiate, castrado na sua criatividade, explorado ao ponto de ver frustrado até mesmo sua fuga metafórica ao vender o tecido a um casal de turistas italianos antipáticos. Além disso, o Sr. Rashid, comerciante ganancioso, é também um infeliz bode expiatório de um ódio atávico que, no final da narrativa, se desfaz e se consome da agulha do tecido para materializar com tesoura seu projeto assassino. Quanto ao conto A Casa de Ferro, é inspirado em uma história verdadeira que envolvia os habitantes ilegais do grande hotel em Beira, originalmente o maior e mais luxuoso hotel de todo o continente africano, mas logo abandonado à própria sorte por causa dos custos de gestão insustentáveis. A Casa de Ferro, por sua vez, são os barcos encalhados na praia de Beira, onde encontraram abrigo temporariamente os habitantes do hotel durante as operações de expulsão organizadas pelo governo em 85. É evidente que o autor faz analogia com a Casa de Ferro projetada por eles, a partir do final do século XIX, projetado este para se tornar a residência do governo, mas logo relegado a um espaço de museu porque o revestimento de metal era totalmente inadequado ao ambiente tropical. No conto, a relação empática entre os deslocados, que experimentam uma quase morte anunciada, dada a baixa resistência que esses abrigos temporários ofereciam para resistir às recorrentes e violentas tempestades que devastam a costa moçambicana constantemente, é inevitável e imediata. Ainda assim, depois de algumas linhas, o leitor sente imediatamente empatia com o pobre comandante que vagueia suave e incessantemente, abre citação, palmilhando o areal da maré vazia, evitando pisar as pequenas poças com as botas novas. A carnavalização da tragédia é clara, através da evidente incompetência de um poder cuja autoridade reside unicamente no âmbito de uniformes e botas novas, mas que se mostra bastante incapaz de resolver o impasse determinado pela ordem social anômala em que o leitor consegue comparar. Chegaram, pela citação, o costume racional e a persistência não natural do estado de emergência no final vence a resistência dos manifestantes. Os manifestantes é uma forma de dizer, pois que aquela gente não manifestava nada, limitava-se a ali viver. Que obrigados a sair do hotel, seguem para um único espaço que corresponde de alguma forma à ideia de um refúgio, os barcos encalhados no areal da Praia da Beira. Como resultado da tempestade e do grande número de mortes, os deslocados voltam à antiga habitação, apoiados pela Convenção Geral. Essa mesma opinião pública, que antes estava indignada com a exibição vergonhosa dessa ilegalidade da invasão, e com o atraso representado pela destruição do grande hotel, e que alguns meses antes havia reivindicado o uso da força contra os manifestantes, agora se mostra a favor das pessoas deslocadas e apoia o regresso destas ao hotel, ainda habitado por um impressionante número de ocupantes. Vou concluir. A narrativa, a história, num processo muito semelhante à fotografia, aumenta os detalhes e deixa o resto para fora da história, essa com H. Ela não explica o que está acontecendo em torno do personagem, ou pelo menos isso não tende a afetar diretamente o funcionamento interno da história com H. João Paulo Borges Coelho insiste nisso. Seu objetivo é dirigido a um complexo simultâneo de armadilhas e ciladas, ou seja, a unidade nacional mal implantada sobre o uso de uma língua oficial mais útil para separar do que para unir um país dividido por fronteiras invisíveis de espaços culturais quase que intransitáveis, onde a nova elite política relega suas reivindicações em slogans vazios que não têm nenhum impacto, aparentemente nenhum impacto não deveriam ter nenhum impacto sobre a população.